creme de leite fresco, feito da forma mais caseira, artesanal e deliciosa possível. E de quebra, vou ensinar vocês a fazerem uma manteiga caseira extraída, ó, desse creme de leite. É basicamente duas receitas em uma. Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Meus amigos, essa receita de creme de leite é creme de leite mesmo, daquela raiz, feito ó, com leite puro, tirado direto dentro da faca, tá fresquinho esse trem aqui, tá? Não é aquelas receitas que você mistura manteiga com leite UHT, com aquele de caixa, não é essa receita, é receita raiz mesmo, tá bom? Aqui você tá vendo que eu tenho 1 litro, né? O litro desse leite custou em média R$6, tá? R$6 um litro desse leite. E sim, você consegue fazer esse creme de leite se você conseguir achar um leite pasteurizado, que é aquele de saquinho, tá? De boa qualidade. Aí sim você consegue fazer também esse creme de leite, porém tem que ser de boa qualidade. Leite de caixinha não dá para fazer o creme de leite, não vai render nada, porque leite de caixinha praticamente perde toda a gordura no processo de industrialização, né? Então, para fazer esse creme de leite, eu vou usar 4,5 litros, tá? E são 3 garrafinhas dessa aqui, que eu acredito que o senhorzinho, ele higieniza ela, pelo menos. Eu acredito que higieniza, né? Essas garrafas aqui de refrigerante, de água, tá? Cada uma delas aqui tem 1,5 litro, eu vou usar 3 garrafas dessa. E para isso, eu já até, ó, higienizei, esterilizei, né? A minha vasilha aqui, eu tenho uma vasilha aqui que geralmente eu faço queijos e afins, né? Vou colocar o leite aqui, nós vamos ter que retirar aquela superfíciezinha que é a nata, né? Que é a gordura do leite que fica aqui em cima. Então, não sei se você sabe, aqui em Minas é o único local do Brasil que a gente pode usar o leite cru sem precisar pasteurizar, né? Tem uma lei municipal, estadual, se eu não me engano, que o famoso queijo Minas, o queijo Minas Frescal, que é o queijo de leite cru, né? Ele pode ser vendido dessa forma por causa dos manejos que tem aqui das vaquinhas, né? Do leite que é produzido aqui em Minas, tá? Mas isso aí já é um outro assunto. Bom, nosso leite aqui já colocado. Agora, como eu falei, eu vou mandar ele direto lá para minha geladeira, tá? E já eu volto para poder mostrar o resultado. Esse processo aqui da geladeira, ele tem que ficar 24 horas, ou seja, um dia. Então é recomendado que você use um leite que foi tirado no dia, tá? Porque geralmente esses leites tirados da vaca assim rapidamente no dia, ele tem a duração curta. Então tirou no dia, fez esse processo, colocou na geladeira, 24 horas. Combinado? 24 horas se passaram, ó, ficou lá na minha geladeira, coloquei aqui com muito cuidado para essa minha gordura não misturar, né, com o restante do leite que tá aqui embaixo. Você pode ver, ó, a divisão perfeita, ó, da gordura com o leite, né? Aqui para baixo já é um leite desnatado, semi-desnatado, porque aqui a gente não perde toda a gordura, ainda fica um pouquinho de gordura. E com esse leite aqui, ó, eu vou fazer na próxima receita uma receita de... Ó, próxima receita, uma receita é ótimo, né? Uma receita de ricota, tá? Bem diferente das tradicionais, que a gente não usa nem limão nem vinagre. Eu acho que você aí deve conhecer uma ricota feita com limão e vinagre. Essa minha não, vai outra coisa que eu vou mostrar pra vocês. Então, ó, agora é a hora de separar isso aqui, tá? E para isso eu vou usar uma escumadeira. A gente chama aqui em Minas isso aqui de escumadeira. Você conhece isso como escumadeira também? Deixa pra mim nos comentários. Ó, eu vou pegar com muito cuidado. Para falar a verdade, eu acho que eu não vou nem pegar com escumadeira não. Vou pegar com uma colher. Pronto, ó, troquei a escumadeira pela colher, né? A colher vai ser melhor porque a escumadeira ela vai escorrer pelos orifícios. A gente não quer isso, então com a colher é melhor. Agora, ó, nós vamos pegar, vou até abrir minha tampa aqui, ó. E vamos pegar, ó, bem devagarzinho aqui, ó, no cantinho, ó, dessa forma, ó, olha aqui, ó. E ele vai sair todo, tá vendo, ó? Nosso creme de leite tá aqui, ó, olha que show. Agora eu vou colocar isso aqui, ó, dentro de um pote, tá? Todos esses instrumentos que eu tô usando, a colher, isso aqui, esse balde aqui, esse negócio de vidro, tudo foi esterilizado com água quente, água fervendo, tá? Pra você fazer qualquer coisa que derive do leite, pessoal, tem que estar bem esterilizado, tá bom? Pode ver que eu tô até usando luva, se bem que luva eu sempre usei, né? Olha só o nosso creme de leite, o tanto que rendeu. Olha só, tá até mais grossinho, tá vendo, ó? Vou mostrar pra vocês, ó, o quanto que rendeu. Vou usar até mesmo
a mesma pouquinho que eu tava separando o creme de leite, ó, vou colocar na minha balança, vou tarar ela aqui, ó, tarei. Vamos ver quanto que rendeu. Geralmente no mercado é 500 gramas um potezinho, né, que é o padrão. E aqui em Minas geralmente eu pago em torno de 25 a 30 reais em 500 gramas de creme de leite fresco, de boa qualidade, é claro, né? Ó, já passou dos 500 aqui, ó. Olha só, pessoal, como esse negócio rende. E eu usei apenas aquele tanto de leite que vocês viram lá no começo. Nosso creminho de leite, olha, feito naturalmente. Olha só a cremosidade desse trem aqui, ó. Feito de um jeito bem simples e mais artesanal possível. Eu não iria fazer isso não, mas eu vou mostrar pra vocês como que faz uma manteiguinha, tá? O intuito era só creme de leite, mas vamos lá aprender a manteiguinha com o Will, com isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, pra fazer esse processo da manteiga, tá? É bem fácil. Em uma batedeira ou então no liquidificador você consegue fazer esse processo, tá? Vou colocar meu creme de leite fresco que acabamos de fazer, ó. Vou subir esse trem aqui, ó. E agora eu vou bater em velocidade máxima, tá? Vamos lá. Ó, eu tive até que colocar essa proteçãozinha aqui, porque depois que esse creme de leite ele vira manteiga, ele começa a espirrar um líquidozinho que chama lentelho, tá? Pra tudo quanto é lado. Então se eu não colocar isso aqui, minha cozinha toda ia ficar tudo cheio de soro, ó. Vou desligar, ó, e vocês vão ver, ó, que já virou a manteiga. Olha só, vou até ligar ela um pouquinho só pra você ver, ó. Essa parte líquidazinha que você tá vendo aqui, ó, é o lentelho e a parte mais sólida é a manteiga. Olha lá, ó. Deixa eu descer ela aqui. Olha só, manteiguinha no jeito, separado do lentelho, que é esse trem aqui, ó. Ó, agora eu vou pegar essa manteiguinha aqui, ó, e vou coar desse lentelho. Vamos lá. Olha só, meus amigos, ó. Manteiguinha coado do lentelho, tá vendo, ó? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar essa manteiga aqui, ó, e vamos colocar na água gelada, tá? Você pode ver que tá até com gelo, tá? Nós vamos lavar essa manteiga de 2 a 3 vezes. Qual é o estágio ideal para essa manteiga ficar boa? É na hora que essa água que você tá vendo aqui, ó, ela ficar translúcida, tá? E sempre tem que ser com água gelada, tá, meus amigos, ó? Então eu vou lavando ela aqui, ó. Pode usar até uma colher para você ir fazendo um movimento de lavagem, ó. Vem pra cá, joga pro canto, vira pra cá, joga pro outro canto e vai lavando, tá? Até essa aguinha aqui, ó, que tá claro, ó, tá vendo, ó? Tá esbranquiçada, ela ficar transparente. Vamos lá. Olha só, meus amigos, já dei uma boa lavada. Pode ver, ó, que ela ficou até mais lisinha. Eu vou pegar perto de você, ó. Mostrar pra vocês, ó. Ela ficou lisinha igual uma manteiga, ó. Tá vendo que show? E a água tá translúcida. Troquei 4 vezes, tá vendo? Até ficar nesse ponto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa água, joguei minha água fora, ó. Se você quiser uma manteiga com sal, essa é a hora de você pegar o salzinho, ó, e colocar aqui e misturar aqui dentro do bowl mesmo, tá? Se você quiser, tá? Eu não gosto de manteiga com sal, então não vou fazer com sal. Eu vou pegar aqui, ó, vou deixar aqui de canto, eu vou pegar direto o potezinho aqui, ó, potezinho de manteiga mesmo, porque aqui a gente desperdiça nada, que tudo é reaproveitado, né, meus amigos, ó. Vou colocar aqui, ó, dentro desse potezinho aqui, ó. Ah, e com a colher você pode vir acertando aqui, ó, desse jeito, ó, pra ela ficar bem compactadinha, tá? Bem certinha aqui nessa vasilhinha, ó, desse jeito, ó. Manteiguinha já colocada, tudo certinho. Agora eu vou levar lá pra minha geladeira, tá? Vou deixar ela gelar pra ela firmar, porque ela ainda tá um ponto um pouco mole, né? Porque nós acabamos de produzir, né? Então eu vou levar lá pra geladeira pra ela tomar consistência e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha só. Meus amigos, ó, acabei de tirar minha manteiguinha aqui, ó. Você quer ver como é que ficou? Olha aí, meus amigos. Que manteiga é? Olha a qualidade, meus amigos. Olha isso aqui. Curtiram essa receita? Então vem cá, dá uma força pro Will aqui, porque pensa numa receita que deu trabalho. Uma receita simples, porém dá trabalho de filmar. Então senta o dedo nesse like se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitona me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!